Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar a necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O último verso diz assim, o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. E vestia. Trouxeram-lhe um anel no dedo e as alparcas aos pés, amém? Vou aqui por causa do vento, amém? Eu acredito que todo mundo aqui, todo mundo conhece essa história. Essa parábola é a parábola mais conhecida por todos nós. A leitura foi extensa, mas ela foi totalmente necessária. Conta a parábola de um senhor, de um homem que tinha 2 filhos. E certo dia o filho mais novo disse: olha, pai, eu preciso que o senhor me dá a parte da herança que me cabe. Eu preciso dessa herança. O senhor precisa me dessa herança porque eu quero ir. Eu quero ir embora. O Senhor Jesus contou essa parábola quando ele estava no meio dos fariseus. Aquele pai simboliza Deus e aquele filho que pediu as coisas simboliza os gentios. E o filho bom, o filho respeitoso, o filho que ficou na casa do pai é como se fossem os fariseus. O Senhor queria mostrar para ele: olha, Deus tem alguns filhos que são maus, que são literalmente maus, que se afastam deles. Isso para mostrar para os fariseus que até aqueles que eles achavam que não tinham nenhuma esperança para Deus, também eram filhos de Deus. Porque os fariseus, por serem os mais moralmente bons, eram o povo moralmente bom daquela época, essa história, essa parábola foi mostrada para eles poderem entender isso. Eles olhavam para as outras pessoas e viam como pessoas sem esperanças, pessoas que estavam distantes de Deus. E essa parábola mostra de um filho que estava totalmente distante do seu pai, mas que um dia ele retornou. É Cristo mostrando para os fariseus: olha, existem muitos que estão distantes, que estão afogados no pecado, mas eles um dia vão voltar, porque eles são filhos desse pai, assim como vocês são. E aquele filho mais moço, ao pedir a herança do pai, é como se ele dissesse para o pai assim: olha, o senhor está demorando muito para morrer. Como o senhor não vai morrer agora, então eu quero que o senhor me dê a herança. Eu quero que o senhor se adianta da herança, porque eu estou incomodado ficar aqui próximo do Senhor. Eu preciso ter uma certa liberdade. Então, dá aquilo que eu mereço, que é a parte da herança. Então ele pegou tudo e se afastou do seu pai. Se distanciou. E o pai deixou ele ir. O pai não impediu nada. O pai disse: tudo bem, vai. O pai deixou ele ir. Porque aquele pai sabia que o filho podia se afastar do pai. Mas ele uma hora ia voltar, porque ele encontraria muitas dificuldades, muitas necessidades distante do seu pai. Como se seu pai dissesse: olha, eu vou deixar ele ir para ele ver que ele não vai conseguir fazer nada sem mim. Que ele pode até tentar se afastar, mas ele não vai conseguir se satisfazer, não vai conseguir encontrar satisfação longe de mim. E se calhar, né, essa parábola também para ilustrar aqueles jovens que têm plano de se afastar de Deus. Se calhar ele ouviu conversas
dos jovens, os jovens conversam, né? Que havia muita diversão, muita coisa que aquele filho não podia fazer na casa do pai. Se calhar ele ouvia os amigos a conversarem, olha, eu experimentei aquilo, eu fiz isso. Aquele jovem não podia fazer isso porque o pai dele podia proibir ele de fazer. Então ele disse, olha, eu quero ter essa liberdade, eu quero experimentar isso que todo mundo fala, eu quero sentir isso. Então ele, para provar isso, né, para experimentar isso, ele se afastou. Ou caiu naquela síndrome, né, de aproveitar a juventude. Quando o mundo diz para aproveitar a juventude, o mundo tá falando para se entregar nos desejos da juventude, para não resistir, não reprimir esse desejo, para se entregar. O apóstolo Paulo diz assim, olha, você não pode se entregar nos desejos da juventude, você tem que se afastar desses desejos, porque eles são maus. Porque quando o jovem não se afasta, como esse filho pródigo fez, quando o jovem não se afasta dos desejos da mocidade, esses desejos afastam o jovem da casa do pai, afastam o jovem de Deus. Aquele jovem não reprimiu os seus desejos, ele se afastou. E quando o mundo diz, olha, você tem que aproveitar a mocidade, a juventude, o mundo está dizendo o seguinte, você tem que aproveitar agora, se afastar de Deus. Você tem que aproveitar agora, porque é agora que você tem que se afastar. E quando o mundo diz, olha, você tem que aproveitar a juventude, eles nunca falam aproveitar a juventude com o Criador, nunca. Normalmente eles falam em aproveitar a juventude nas noitadas, né? Nas festas e um monte de coisas desnecessárias. A única forma boa de aproveitar essa juventude é aproveitar com o seu Criador, é aproveitar com aquele que deu essa juventude para nós. E aquele jovem, ele se afastou do pai para poder fazer um monte de coisas que ele não tinha coragem de fazer na casa do pai, porque ele sabia que fazendo aquilo na casa do pai estaria a ferir o pai que muito amava ele. Então ele quis se ocultar, não só do pai, mas do seu irmão. Todo desejo, todo sentimento, tudo que você tem, que você precisa se ocultar de Deus, da casa de Deus e dos irmãos, é um sentimento mau e pecaminoso. Tudo aquilo que você não tem coragem de fazer diante dos irmãos e de Deus é uma coisa má, porque a Bíblia declara, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não pode haver nada que você faz nessa terra que você não teria coragem de fazer no céu. Tudo aquilo que você tem vergonha de fazer diante dos irmãos e não teria coragem de fazer no céu é algo mau. Tudo aquilo que você precisa se distanciar de Deus para fazer é algo pecaminoso. Porque a primeira coisa que esse filho fez quando queria fazer o mal é se afastar do seu pai, é se distanciar do seu pai. Ele achou que teria uma certa liberdade, a liberdade que os homens santos alimentam, né? A falsa ideia que os homens têm de que são livres quando transgridem as leis, quando fazem coisa errada. A verdade é que não existe liberdade fora das leis de Cristo. O homem verdadeiramente livre é aquele que se sujeita às leis de Cristo, como Paulo diz, é aquele que é escravo de Cristo. Agostinho diz assim, um homem é mais livre quando apenas controlado por Deus. O coração daquele jovem, ele procurava algo, mas ele nem sabia o que ele procurava. O que o coração de muitos jovens, de muita gente procura hoje. E o que nós mais vemos hoje é pessoas se afastando de Deus para se aproximar de alguma coisa. Os jovens, cheios de sonhos, cheios de desejos, e correndo atrás dos seus sonhos. E o que mais existe no inferno é jovens que abandonaram a Cristo para se aproximar dos seus sonhos. É o que mais existe lá. São pessoas que se afastam de Cristo para se aproximar de qualquer coisa. Mas a gente vai estudar hoje que é inútil, que todos aqueles que se afastam de Cristo para se aproximar de alguma coisa vão se dar mal. Vão começar a sofrer aqui e vão continuar no inferno. Porque o sofrimento na vida do homem começa quando ele se afasta de Deus. O sofrimento não começa quando ele começa a adoecer, não. Porque não existe nenhum sofrimento pior na criatura do que se afastar do seu Criador. Isso é o verdadeiro sofrimento. Porque ninguém pode satisfazer a criatura como o seu Criador. Ninguém, absolutamente ninguém. A pior coisa que um jovem pode fazer nessa vida, a pior decisão,
é se afastar de Cristo. É a pior coisa que o jovem pode fazer. Olha, irmãos, eu acredito que aquele jovem, né, que é naquela síndrome que nós também conhecemos hoje, né, eu vou ser eu mesmo. Eu cansei de viver com regras. Eu cansei de se sujeitar. Eu vou ser eu mesmo. Então ele disse, olha, como eu não vou conseguir ser eu mesmo aqui na casa do Pai, eu vou ter que me afastar. A pior coisa que o ser humano pode ser nessa vida é ele mesmo. Porque o ser humano é mau, por natureza. Eu vou ser eu mesmo. E a pessoa fala, eu cansei de ser aquilo que os outros querem que eu seja, né? Só saiu do lixo, foi no lixo dos lixos. Ele disse, eu vou ser eu mesmo. E na cabeça daquele jovem dizia assim, olha, eu quero coisas novas. Eu preciso de novas experiências. Eu preciso de alguma coisa que eu nunca experimentei. Eu quero algo novo. E para experimentar isso, eu preciso me afastar do Pai. Ele não queria algo novo, não. Ele queria algo mau. Não estou preso em regra. Ele disse, essa é a minha oportunidade. Mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, seja um emprego, seja qualquer coisa, por mais claro for bom, tudo que nos afasta de Cristo e dos irmãos, não é uma oportunidade, é uma tentação. Não é um meio que Deus usa para, tipo, não, Deus tem me abençoar com isso. Ele viu aquilo como uma grande oportunidade. Qual é o jovem que não quer estar distante dos pais, com liberdade e com dinheiro? Um jovem mau, que tem um coração, gosta de fazer coisas más. Todo jovem, todo ser humano, todos, que querem fazer coisas más, a primeira coisa que eles fazem é se afastar dos seus pais. Podem não sair de casa, mas às vezes se afastam por um tempo, fazem coisas ocultas. E ele se afastou do seu pai, onde tinha tudo que é bom. Então, Deus, ele é a fonte de todo bem. E todos que se afastam de Deus, se afastam de tudo aquilo que é bom. Absolutamente de tudo. Não existe absolutamente nada de bom longe do Salvador. Nada. Essas noitadas, essas baladas, isso não tem nada de bom. Essas pessoas que usam drogas, isso não é bom. Isso não é um pouco bom. Eu não conheço nenhum ser humano que terminou bem se afastando de Cristo. Não conheço nenhum ser humano que morreu feliz se afastando do Criador. Nenhum ser humano. Ninguém. Então, Satanás sempre enganando os jovens, né? Colocando no coração deles esse desejo de procurar coisas longe de Cristo, colocando no coração deles esse sentimento de pensar, olha, é possível ser feliz longe do Pai. E Satanás sempre faz isso. Fala que existe fora de Cristo algumas coisas boas que o teu coração ainda não experimentaram, que você precisa experimentar. Satanás sempre faz isso. O nosso coração tem prazer em se afastar. Ele sempre vai nos sugerir que existe algo bom longe de Cristo. E ele sempre vai fazer isso. Aquele jovem se afastou do seu pai, não porque o seu pai era mau com ele, mas porque o coração dele era mau. Não temos nenhum relato do pai dele fazer alguma coisa má. A distância que ele queria do seu pai é porque ele era mau. E o pai era bom. O jovem, o mundo, as pessoas se afastam de Deus porque eles são maus. E Deus é bom. Olha, não tem nada mais perigoso do que se afastar de Deus. Nada. Todos que se afastam de Deus estão em perigo. Estão mais em perigo até do que as pessoas que estão no hospital. Estão em perigo. Agora eu quero que vocês pensam algo comigo. Primeiro, eu creio que né, a carne dele e Satanás apareceram no coração dele como um desejo. Ele desejou algo. Satanás falou no ouvido dele, olha, você precisa ser livre. Você precisa de liberdade, você precisa de busca de novas emoções, novas experiências. E aquele jovem não reprimiu esses desejos. Ele primeiro desejou isso no seu coração. Ele não reprimiu. Se calhar via como coisas inofensivas, aqueles desejos do coração dele. Olha, e depois Satanás disse assim, agora que você tem esse desejo e você não reprimiu, você precisa traçar um plano. Quer saber? Pede a herança no seu pai.
Você já tem esse desejo, não reprimiu? Traça um plano, pede a herança e traça um plano para quando você tiver essa herança, esses bens, você se afastar dele. Olha como é que as coisas foram. Primeiro foi um planozinho, né? Depois disso, olha, agora que você já não reprimiu o desejo, você já tinha um plano, agora você tem que agir. Pede as coisas no seu pai e vai embora. Tudo por um pensamento pequeno, né? Tudo começou por desejos. Aqueles pensamentos que pareciam ser inofensivos no início, foram os pensamentos, né? Foram responsáveis por uma grande tristeza que a gente vai ver que esse jovem passou longe do seu pai. No início eram apenas sentimentos. E Satanás sempre isola as pessoas quando quer eles afastar de Deus. Ele isolou aquele jovem. Aquele jovem não se abriu nem com seu irmão, nem com seu pai. Satanás sempre isola a sua presa antes de destruir. Ele penetra na alma da pessoa, colocando esses desejos, esses planos, isso tudo de modo isolado. Olha que ele fez tudo sozinho, tudo. Aquele jovem tinha maquinado aquilo faz tempo. Olha aqui, vocês devem pensar comigo. Ele estava na casa do pai com o seu corpo, mas os desejos, os planos, as vontades já estavam longe do pai há muito tempo. O corpo físico dele estava lá, na casa do pai, mas os planos não estavam. Ele se sentia sufocado naquele lugar, porque ele era mau. Antes do corpo se afastar, primeiro são os desejos, primeiro são as vontades. Se calhar eu devo estar falando com alguém aqui hoje que está afastado de Deus, mas está aqui hoje. Porque se o coração se afastou de Deus, ainda que o corpo estiver aqui, você está afastado de Deus. Se os desejos se afastaram de Deus, você está na condição desse homem. Primeiro são os desejos que se afastam, os planos, a sede, o meio de satisfação. Aquele jovem encontrar mais satisfação. Ele disse, olha, eu vou encontrar mais satisfação longe do meu pai do que aqui, na casa. Então ele se afastou faz tempo, mas ele achou que se afastou quando saiu da casa do pai. Mas ele já estava afastado, porque o seu coração já estava afastado do pai. Olha, como eu falei para os irmãos, Satanás sempre afasta os irmãos do pai. Satanás sempre ele vai querer afastar você. Sempre. Vai querer isolar, te deixar sozinho, traçar um monte de planos para te afastar do Senhor. Se você se afastou da oração, você se afastou do Pai. Todos que se afastam de Deus podem não se afastar da igreja, mas sempre se afastam da oração. Porque quando o ser humano não vê a oração como um meio de satisfação, a palavra como um meio de satisfação, ela vai procurar outras coisas. E procura justamente isso que esse jovem estava a procurar. O que aquele jovem procurava aqui na casa do pai não tinha? Na casa do pai tinha tudo, mas ele queria algo novo. Aquilo que era novo era mau. Era totalmente mau. Porque só um coração tão mau pode se afastar de um pai tão bom como Cristo, como Deus. Só um coração tão mau como pode se afastar de uma casa tão boa que tem tudo. Tinha absolutamente tudo. Então, quanto mais próximo do inferno a pessoa estiver, mais distante a pessoa vai querer estar dos irmãos. Mais distante a pessoa vai querer estar das pessoas, dos cristãos. Quanto mais próximo do pecado, você vai querer estar distante dos irmãos, se o teu coração estiver próximo do pecado. Isso sempre acontece. Porque quando o coração está mal, nós não suportamos estar próximo daqueles que estão bem com o Senhor. Não conseguimos estar próximo do bom Senhor. E o plano sempre é se afastar. Então, longe de Deus, eu falo que longe de Deus há tudo o que o teu coração precisa para ser feliz para sempre. Longe de Deus há desgosto, a alegria que o ser humano procura está em Deus, está na casa do seu Pai. O único lugar que as pessoas vão conseguir chegar se afastando de Deus é na tristeza, é na angústia, é no inferno, é no mal. Se afastar do Pai é literalmente se aproximar do inferno, do pecado e de tudo que é mal. Então, Satanás não convida as pessoas para ir para o inferno. Satanás convida elas para se afastar de Deus, que dá no mesmo. É a mesma coisa. É como se Satanás não convida a pessoa para sofrer. Ele convida a pessoa para se afastar de Deus, que no final é a mesma coisa, não muda nada. Então, se afastar desse Deus tão bom,
é se aproximar do mal, do sofrimento, da tristeza. Eu gostaria que você lesse o verso 14. Lucas 15, 14. Olha o que diz aqui. Diz assim: E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar a necessidade. Amém? Olha o que o texto diz. A Bíblia diz que ele dissipou, ele extraviou, ele perdeu tudo. Toda a herança que ele conseguiu na casa do pai, ele perdeu. E ele já não tinha ninguém para estar do seu lado. Não tinha amigos, não tinha irmãos, não tinha absolutamente tudo. Já não tinha dignidade, não tinha família. Os amigos que ele havia conquistado quando tinha tudo, se afastaram dele quando ele já não tinha absolutamente nada. Quando viram que ele já não tinha nada, todo mundo se afastou dele. Aquele que se afastou do pai para buscar prazer, para buscar uma suposta alegria que ele tanto amava, encontrou aquilo que ele mais odiava: a fome, o sofrimento, a solidão. Aquele que estava em busca de independência teve que se tornar dependente dos outros para sobreviver. Mas ninguém queria estar com ele. Ele começou a sofrer porque ele se afastou do seu pai. Ele não começou a sofrer porque o pai se afastou dele, mas ele se afastou do seu pai. A iniciativa partiu dele. E era lógico, né? Que ele podia sofrer. Mas vocês sabem, jovem, né? Sempre pensa que consegue fazer as coisas longe do pai, longe de Deus. Só pode ser um jovem a fazer isso, sério, irmão. Jovens. Então, aquele jovem que está em busca de uma satisfação, encontrou só decepção na vida dele. Só decepção, do início ao fim. Ele procurava alegria onde não havia alegria, paz onde não havia paz. E como é que alguém vai encontrar paz longe do príncipe da paz, longe de Cristo? Olha o que diz o verso 15 aqui. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Diz assim: Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Olha a atitude desse jovem, né? As coisas como ficaram difíceis, não tinha comida, não tinha nada, ele se encostou num cidadão daquela cidade, numa cidade distante do pai. E quando as coisas começaram a ficar difíceis, ao invés dele procurar o seu pai, que tinha tudo, não. Ele foi procurar um cidadão lá da cidade, não sei quem é o nome dele, a Bíblia não relata, né? E não era mais fácil ele falar: pô, eu vou voltar na casa do pai? Não. Mas a vergonha do pecado que ele cometeu lhe fez procurar um fazendeiro do que procurar o seu pai. E o fazendeiro o recebeu, mas mandou ele cuidar dos porcos daquela época. E o próprio Deus proibiu o contato com porcos. O próprio Deus proibiu que o povo dele comesse ou criasse essas coisas. Então, quando ele se afasta do pai, a primeira coisa que o fazendeiro faz, ele leva ele a cuidar daquilo que Deus proibiu ele cuidar. Ele se aproximar. Esses porcos. Era o trabalho mais sujo, mais indigno que havia naquela época. Cuidar dos porcos. O povo de Deus não podia fazer essas coisas. Ao invés dele cuidar de si próprio, ele começou a cuidar dos porcos. Mas ele estava na mesma condição. Havia outras pessoas, se calhar, que cuidavam dos porcos, né? Mas que aquelas pessoas nunca experimentaram aquilo que ele havia experimentado. A alimentação que ele havia sido criado, os costumes. E aquelas pessoas, se calhar, que cuidavam dos porcos, que nunca tiveram uma vida estável, uma vida boa, eles viam que cuidar dos porcos é como se tivessem a cuidar de um grande tesouro. Mas no fundo do coração daquele jovem, ele sabia que estava a cuidar de lixo. Mas a vergonha no coração dele falava mais alto. O orgulho de querer voltar na casa do pai falava mais alto. Às vezes, olha, irmão, por causa dos nossos pecados, as coisas ficam difíceis para nós. Ao invés de irmos para Deus, nós, como esse jovem, vamos procurar um fazendeiro. Por causa da vergonha do nosso coração, nós não temos coragem de ir para Deus em busca de ajuda,
de confessar, vamos sempre pedir ajuda num fazendeiro que vai nos ocupar para não voltarmos na casa do Pai. Aquele fazendeiro ocupou aquele jovem, ele disse, olha, eu vou ocupar você com porco, com lixo. Todos nós temos um porco, um fazendeiro, todos nós que vamos a ele quando queremos fugir de Deus. Todos nós sabemos que devemos se arrepender, devemos voltar-se para Cristo, mas não o procuramos. Isso aqui, irmãos, isso acontece com todos que se afastam de Deus. O inimigo falava no ouvido dele, para que você vai voltar? Para que se você pecou, se você falhou? Fica aí, cuidando dos porcos. E no verso 16 diz que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, com a comida que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer da comida dos porcos, com uma comida boa na casa do seu pai. Por causa da rebeldia dele, ele preferiu comer, desejar aquilo. Isso é que você faz toda vez que tenta se satisfazer com algo que não é Cristo. Ele estava com fome, estava com necessidade, mas ele falou, entre voltar lá no pai e comer a comida do pai, eu prefiro comer as comidas dos porcos. É isso que você faz quando se afasta de Cristo. É como se ele tivesse a tentar matar a fome com algo que não mata a fome. Aquilo podia matar ele. O mundo, né? O mundo não tem nada para dar para os filhos de Deus, absolutamente nada. O texto diz que ninguém lhe dava nada. Os porcos eram mais valorizados que ele, né? Porque havia comida para os porcos, mas para ele não havia. Ele cuidava dos porcos, mas ninguém cuidava dele. Olha o estado daquele jovem. Ele que tinha todo cuidado, tinha servos em casa, se afastou, perdeu tudo, absolutamente tudo. Naquela aflição, se caiu naquele momento de aflição, né? Ele perguntava, olha, onde que está Deus nisso tudo? Cadê Deus nisso tudo? Será que Deus não vê? Onde Deus está? Quem nunca falou isso? A questão não é onde Deus está como Pai, mas é onde nós estamos como filho. Em que posição nós estamos? Estamos longe ou próximo dele? Ele largou as comidas deliciosas que havia na casa do seu pai para comer, para desejar comidas de porco. Deixou as águas limpas, né? Para se alimentar da água de esgoto. Eu quero literalmente isso. Agostinho era de opinião que aquele jovem, numa alegoria que ele criou, ele disse que aquele jovem não tinha apenas fome do pão visível, mas da verdade invisível, do carinho, do amor, daquele abraço, daquele carinho do seu pai. Ele não tinha nada disso. E ele só desejou se alimentar disso quando se afastou do seu pai. Ele queria desejar aquilo que os outros desejavam. Ele queria comer o que os outros se calhar comiam. Isso tudo só no momento que ele se afastou do seu pai. Eu pergunto, aquele jovem que vivia como rei, agora estava a viver como porqueiro. Ele que vivia como rei, né? Como uma posição alta, estava aí cuidando dos porcos. O que o pecado não faz com o homem? Olha no estado em que ele chegou. O pecado que transformou os anjos da luz em demônios, das trevas, transformou príncipe em porqueiros. Olha o que o pecado causa, olha o que o pecado faz na vida do homem. Isso é o que o pecado faz com todos que se afastam do Senhor. Aqueles que se afastam de Cristo, eles se afastam do único que pode lhes fazer feliz. Ele tinha um pai bom, ele tinha um pai maravilhoso, mas ele preferiu viver numa terra como órfão. Como se não tivesse ninguém para lhe ajudar. Como se não tivesse ninguém para lhe apoiar. Hoje, quando eu estava aqui no metrô, eu encontrei um senhor no metrô, ele começou a conversar comigo, falou, olha, do nada ele começou a me contar, eu me afastei da igreja. Eu perguntei, por que você se afastou da igreja? Ele disse, eu ajudei a construir a igreja, mas quando eu passei alguma necessidade, ninguém me ajudou. Eu falei, pô, e você está feliz? Ele disse, não. O senhor disse, não. Eu falei, você está perdendo tempo no mundo. Você não vai conseguir encontrar a alegria que o teu coração procura. Todos que se afastam de Cristo, todos,
eles não são felizes. Se Deus nos deixar por conta própria, nós vamos fazer o que esse jovem fez. Todos nós temos coragem de fazer isso que esse jovem fez. Não só coragem, e temos desejo de fazer isso que esse jovem fez. Se não reprimimos os nossos desejos, nós faremos o que ele fez. Isso não é algo que nós não podemos fazer. Isso nós podemos sim, mas graças a Deus que o Senhor tem nos guardado para não fazer isso. E ele de tanto sofrer longe do seu pai, ele sentiu o peso de viver uma vida sem pai. Ele sentiu saudade do seu pai. O filho compreendeu que só era livre na casa do seu pai. Porque ele na casa do fazendeiro via como escravo, cuidava de porcos. Ele descobriu que todas as regras que o pai impunha na vida dele é para lhe tornar livre. Que a liberdade consiste em se sujeitar naquilo que o pai ordena. Porque o pai ordenava aquilo e o pai dava tudo para ele, para lhe satisfazer, para lhe cuidar. No verso 17 diz assim: caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A Bíblia diz que ele caiu em si, é como se ele estivesse louco. Ele começou a falar assim: pô, como é que eu pude ter a coragem de se afastar do meu pai? Isso depois de comer... Isso depois de sofrer, né? Eu fiquei, pá, por que não pensou antes? Isso depois de viver como porco. Era mais fácil pensar assim antes. Ele nem tinha que fazer isso e afastar do seu pai. Olha, meus irmãos, ninguém que tem Deus como pai, consegue ficar muito tempo longe dele, sério. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque há em Deus um monte de coisas que o mundo não pode dar para nós. Há tudo. Olha o que ele diz, olha. Diz assim, verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha, aquele jovem, e a fome, né? De tanta fome que ele tinha, ele disse: olha, a única solução é voltar para o meu pai. Não tem jeito. Nem comida dos porcos me dão. O único jeito para me satisfazer é voltar para o meu pai. Ele disse: olha, eu vou voltar. Ele não se sentiu satisfeito distante do pai. Os filhos de Deus, eles nunca vão se sentir satisfeitos com as coisas que o mundo oferece. Eles sempre vão ver até as riquezas como comidas de porco. As riquezas desse mundo para os filhos de Deus é isso. Eles não conseguem encontrar satisfação nessas coisas. No verso 28, eu vou fazer mais uma leitura, diz assim: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar, lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, aquele jovem, é assim que falam na gíria, né? Bolou um plano, né? Uma oração. Ele elaborou tudo. Um plano. Disse: olha, vou chegar e vou falar isso para meu pai. Se ele estava totalmente arrependido, ninguém sabe. Ou se foi realmente um arrependimento, ou se foi uma necessidade que fizeram voltar. Mas de qualquer modo, ele tomou essa iniciativa de voltar. Porque as coisas estavam difíceis. Ele disse: eu preciso voltar para meu pai. Ele poderia muito bem falar assim: olha, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. Como nós às vezes fazemos, né? Nós sabemos que precisamos se afastar de alguma coisa, de algum pecado, de algumas amizades que nos fazem viver como porco. Ao invés de se afastarmos daquilo para irmos até Deus, nós falamos: não, eu vou orar. Apenas vou orar, não preciso se afastar disso, vou orar. Primeira iniciativa que ele tem para voltar na casa do seu pai e se afastar daqueles trabalhos sujos. Imagina se ele falasse assim: olha, eu não vou sair daqui. Eu vou apenas ficar aqui e fazer as minhas preces, né? Ele podia continuar a viver como porco. Mas ele tomou ele caiu em si. É como se ele falasse: eu não quero apenas ter um arrependimento distante do pai. Eu não quero apenas me arrepender e ficar aqui vivendo assim desse jeito. Eu vou voltar na casa do pai. Eu vou voltar sim. Ele tomou essa decisão, ele viu... Eu preciso se aproximar dos porcos para se aproximar. Eu preciso se afastar dos porcos e desse trabalho para se aproximar do meu pai.
E levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha, irmãos, ele tinha planejado algo. Ele disse: olha, vou chegar na casa do meu pai e vou fazer essa oração. Mas antes mesmo dele fazer a oração, o pai o recebeu com beijo. E não foi o filho que saiu correndo em direção do pai. Foi o pai que saiu correndo em direção do filho. O pai não deixou o filho falar qualquer coisa. Antes do filho falar qualquer coisa, o pai foi ao encontro dele. O pai o beijou. Se calhar aquele filho estava com roupas fedendo. Estava sujo. Porque ninguém que cuida de porco fica limpo. Ninguém. Então, com aquela roupa suja, ele se achegou ao seu pai. A pressa dele de chegar em casa não era maior do que a pressa do seu pai para lhe encontrar. Porque o pai lhe viu à distância. O pai saiu correndo. O pai estava à espera dele faz tempo. Ele se afastou do pai, mas o amor que o pai tinha por ele nunca se afastou do seu coração. Ele estava longe do seu pai, mas o amor esteve sempre presente no coração do seu pai. Se o filho ficasse parado, sem fazer nada, ele ficaria sofrendo até hoje. Ele ficaria sofrendo para sempre. Ele disse: olha, é como se ele dissesse assim: eu sei que não posso fazer muito porque pequei, então, mas eu farei tudo que posso fazer. E tudo que eu posso fazer agora é voltar para o meu pai. Ele disse: olha, ele vai me receber apenas como um servo. Eu pedirei para ele me receber como um servo. Mas o pai o recebeu com beijos, como um filho. Olha o que esse jovem fez. Esse jovem, quando as coisas ficaram difíceis, ele não foi negociar com o fazendeiro que lhe deu o emprego. Ele não disse: olha, esse emprego está muito difícil, eu quero que o senhor aumente o salário. Ou ele não pensou: olha, eu vou procurar um emprego melhor. Porque não há nada de melhor longe do seu pai. Ele não foi negociar. Ele abandonou tudo. Ele rompeu o acordo que fez em continuar naquele trabalho. Ele, sem permissão do fazendeiro, ele foi para o seu pai. Nós devemos romper todo acordo com o mundo. Nós devemos romper tudo com o mundo sem permissão para ir para os braços de Cristo. A minha oração é: se alguém aqui tem acordo com o mundo, com alguma coisa que o prende, você não precisa de permissão. Rompe tudo e vá para o Senhor, correndo como esse jovem fez. Sem a permissão do mundo, vá ao Senhor. E no verso 21, ele disse para o seu pai, depois do pai o beijar, ele disse assim: disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Essas palavras, o filho não disse um meio para ser recebido. Ele disse isso porque já havia sido recebido pelo pai. Antes dele pronunciar essas palavras, o pai já havia o recebido. O pai já estava nos braços do pai. E o pai disse assim: olha, trazei depressa as melhores roupas. Vestiu-se meu filho, colocai nele o anel, porque ele estava morto e ele reviveu. Ele com aquelas roupas horríveis, com aquelas roupas fedendo, o pai abraçou ele, algo que ninguém teria coragem de fazer. O pai abraçou ele e disse: trazem as roupas novas para ele, trazem as melhores roupas para o meu filho. A primeira coisa que esse jovem fez, ele voltou do jeito que ele estava, com roupas sujas para receber as roupas novas. Satanás, o nosso coração, sempre dirá o seguinte: para você voltar-se para Cristo, você precisa melhorar esse e aquele ponto. Você precisa abandonar isso e aquele pecado. Se você esperar melhorar para vir até Cristo, você vai esperar para o resto da vida. Esse jovem não esperou melhorar nada. Ele foi do jeito que estava. Estava sujo. Ele foi para receber roupas novas do seu pai. E o inimigo nos acusa às vezes, né? Você errou, você falhou. Aquele jovem, ele veio sem ser transformado, para ser transformado pelo Senhor. Ele veio sujo para receber as roupas novas. Venha sujo, com roupas sujas, se você quiser receber roupas novas. Venha com mãos vazias, se quiser receber
Cristo e segurar nele. Ele não se limpou. Imagina que eu acredito que ele não se limpou. Nem esperou estar limpo, mas sujo do jeito que ele estava, ele veio até o seu Senhor. Notem que não foi o filho pródigo que tirou as roupas. Foi o pai que ordenou. Se calhar aquele jovem tinha plano de tirar, mas não conseguiu, porque ainda que ele tirasse aquelas roupas, ele não tinha nada para se vestir. Ele veio do jeito que estava. E o pai deu a ele roupas novas. Trabalhando como porqueiro, longe do seu pai, não conseguiu nada. O que ele trabalhou durante um grande tempo, longe do seu pai, não foi suficiente nem para comprar roupas dignas para ele, nem para comprar comida, quanto mais roupa. Mas próximo do seu pai, apenas alguns segundos, ele voltando para o seu pai, ele conseguiu aquilo que ele não conseguiu trabalhando com os porqueiros, ou como porqueiro. Então, o Spurgeon dizia o seguinte: toda vez que um pecador se detém longe de Cristo para ficar melhor, não está fazendo nada mais do que agregar mais pecados nos seus pecados. Ele diz isso, ele diz o seguinte: a intenção de fazer boas obras longe de Deus para ser aceito é como o esforço do ladrão para manter em ordem os bens que ele roubou, enquanto que seu único dever é devolvê-lo imediatamente. Bem, meus irmãos, eu vou terminar dizendo o seguinte: o maior de todos os pecados que o ser humano pode cometer é estar longe de Cristo, é estar longe do seu Senhor. Com roupas sujas, Ele te recebe, venha com as roupas sujas que você está, e o Senhor recebe você assim, para te lavar, porque você não pode ser limpo longe das águas da vida. Ele é a água da vida, Ele é a água que nos limpa. Satanás dirá que o teu pecado é grande demais, ele está certo. Só que a misericórdia de Deus é muito maior, é muito mais grande do que todos os nossos pecados juntos. E o pai disse: olha, trazei o bezerro, trazei melhores roupas, vamos comemorar, porque o meu filho estava morto, mas ele reviveu. O meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele está aqui hoje. Ele foi bem recebido, meus irmãos. Mesmo não trazendo nada, ele foi bem recebido. O único modo de você ser bem recebido por Cristo é vir do jeito que você está, sem nada, para receber tudo. Cristo recebe você do jeito que você está, para te transformar, para te mudar. Eu tenho um alerta para concluir, né? Dizendo o seguinte: se você se afastou de Cristo em alguma circunstância, você deve estar muito próximo do inferno. Ninguém sabe se o próximo passo que você dá possa ser na beira da eternidade. Então volte para os braços de Cristo. Volte para o bom Salvador. Aquele filho era mau se afastar do pai, mas a maldade do seu filho não fez o pai agir de maldade para com ele. A maldade do seu filho não arrancou do coração a bondade do pai. O pai continuou sendo bom, recebendo ele, mesmo ele ter feito aquilo que ele fez. E isso a parábola também ensina que o compromisso, que os benefícios dos filhos são para aqueles que ficam na casa do pai. Longe do pai não há alimentação, não há satisfação, não há nada. Aquele filho só se beneficiou disso quando ele voltou na casa do pai. E para finalizar, né, irmãos, 2 aplicações pessoais, breves, né? Acredito que está muito frio, vocês estão morrendo de frio aí, mas vou dizer algo para vocês, meus irmãos. Essa parábola também ensina que ninguém está tão longe de Cristo que não possa se aproximar ou voltar de novo. Ninguém está tão longe de Deus que já não possa ser perdoado. Ninguém está destruído que já não possa ser recuperado. Ninguém. Essa parábola ensina que há esperança. Isso Cristo vai mostrar para os fariseus: olha, esses publicanos que vocês veem afogados na injustiça, há esperança para eles se eles voltarem-se para Cristo. Essa parábola é a parábola do recomeço. É a parábola dos filhos que estavam longe, mas que recebeu tudo. Ninguém está tão sujo na lama do pecado que não possa ser limpo pelas águas da vida, por Cristo, meus irmãos. Há esperança. O Pai está com os braços abertos para nos receber. Como Agostinho dizia, se você dá um passo em direção a Deus,
Deus dá 1000 em direção a você. Aquele jovem deu um passo para voltar para o pai, mas antes dele chegar para o pai foi correndo até ele, meus irmãos. Amém? Essa parábola não nos abre possibilidades de falar, olha, então vou me afastar de Deus para um dia voltar. De todos que se afastaram de Deus, o único que voltou foi esse. Se você tem plano de se afastar de Deus, talvez você possa não mais voltar. Essa palavra é para alertar você a não se afastar de Deus. É para alertar você a permanecer na casa do Pai. Porque não há nada melhor, meus irmãos. Amém? Não há nada melhor do que estar próximo de Deus. Aquele jovem voltou de um lugar onde ele nunca deveria ter saído, na casa do Pai. Tudo isso teria sido evitado se ele permanecesse na casa do Pai. Permaneça em Cristo. É melhor você cair na casa do Pai do que correr, do que se alegrar fora dela. Porque no final é a comida dos porcos que você vai comer. Conclusão, ele foi aceito pelo seu Pai de volta. E você também pode ser aceito, amém? Vamos orar. Eu convido você a fechar os teus olhos, a fazer uma oração em silêncio. Pensando naquilo